Olá, meu povo! Sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público, certo? No dia de hoje a gente vai estar apresentando a nossa primeira aula em relação à língua portuguesa, certo? Lembrando que deixei aqui minhas redes sociais, que é o Instagram, tá certo? Caso alguém tenha alguma dúvida em relação a essa aula ou qualquer outra aula que venha ficar disponível no curso Regime Fechado, pode estar me procurando pelo Instagram. Eu também eu estou, certo, em todos os grupos relacionados ao curso Regime Fechado, então é só você me procurar lá que você vai me ver, beleza? Então, para iniciar, certo, eu mostrei no primeiro vídeo como estudaremos, e a primeira parte que eu disse que a gente ia estudar foi fonética e fonologia, beleza? Para iniciar esse estudo de fonética e fonologia, eu queria explicar para vocês o que seria um fonema. Aí eu já venho dizendo que, já perceberam que a gente tem palavras que pronuncia de um modo, mas escreve de outro totalmente diferente? Assim como a gente também tem palavras, certo? Que a gente pronuncia de um modo único, mas na verdade ela tem vários tipos de escrita. O maior exemplo, né, é o quê? A questão do porquê, certo? A gente sabe que tem porquê junto, separado, com acento e sem acento. Mas na pronúncia do dia a dia, a gente não faz essa separação. Porque a pronúncia, independente de ser separado, com acento, junto, sem acento, a gente sabe que o quê? Ele tem a mesma pronúncia. Então, basicamente, a fonética e fonologia não vem para o estudo da escrita, e sim do som, certo? A gente vai estar estudando agora o som de uma letra quando a gente escreve de um modo e lê totalmente diferente, certo? Então, para iniciar essa questão de fonema, fonema vai ser o som de uma letra ou de um conjunto de letras. Então, você já tem que ter isso dentro de você. Peraí, na fonética e na fonologia, a gente vai estar estudando o quê? O som. O som vai ser estudado aqui. Então, para iniciar, a gente tem o nome Camila, certo? Camila tem 6 letras. Se você fizer a pronúncia Camila, percebeu que todas as letras são pronunciadas? Ó, can. Então, para fazer esse som de can, eu precisei do C, do A e do M. Tem um som nasal aí de an, certo? Mi, que é a outra sílaba, eu tenho o quê? O M e o I, e para sair esse som eu preciso das duas letras. E o lá, certo? Para fazer a pronúncia preciso. Então, a mesma quantidade de letras é a mesma de som. Então, eu tenho 6 letras na palavra Camila e 6 fonemas na palavra Camila. Massa? Vamos para samba. E aí, eu já quero trazer a especificação em relação ao quê? A essa parte de, vê só, ele diz, as letras MN ocasionalmente são usadas para indicar nasalidade. Então, neste caso, se essas letras serão consideradas o quê? Não serão consideradas, na verdade, consoantes, pois elas não vão fazer emissão de som. Toda vez que você tiver um vogal mais M ou N, ela não é considerada um fonema, porque ela vai ter um som nasal, que é esse som de an, en, in, on. Então, o que acontece quando isso ocorre? A gente tem duas letras, ocasionalmente um fonema, que é o que acontece com a palavra samba. Você tem quantas letras? 5 letras, isso mesmo. Porém, quando você vai verificar essa parte da fonética, que seria o som, você vê que esse an, aí ele tem um som nasal. Então, eu tenho duas letras consideradas um fonema. Então, é só menos um. Se em samba eu tenho 5 letras, eu vou ter quantos fonemas? 4, certo? Porque o an não é considerado 2 fonemas, e sim apenas um. Vamos para a próxima palavra, sílaba. Sílaba, na pronúncia, você tem o quê? Todas elas. Então, são 6 letras e 6 fonemas, certo? Agora, vamos lá para a letra X. Ele diz aí na observação que a letra X, quando pronunciada com som de KS, vai ser considerado o quê? 2 fonemas. Por quê? Porque mesmo que eu fale táxi, escreva com X, mas perceba que o som é de quê? De KS. E o fonema não é basicamente isso, o som que sai? Então, se na palavra táxi eu tenho 4 letras, mas o X tem som de KS, então são considerados 5 fonemas, certo? Cuidado com a pronúncia. A pronúncia, as pessoas às vezes pronunciam de forma errada. Tenham cuidado em relação a isso, certo? Vamos lá para a próxima palavra, frequente. Frequente, você percebeu que você tem um quen ali. Percebeu que no QU você pronuncia
Então, a partir disso, perceba, tenha cuidado com algumas coisas. O quen, ali você pronuncia o U, tá certo? Então, ela vai ser considerada também um fonema. Aí eu vou ter o quê? Frequente tem 3, 6, 9 letras. Porém, você tem ali o EN, não é assim, de EN, que é considerado um som nasal. A partir disso, você tem o quê? Menos 1. Então, você tem 9 letras e 8 fonemas. Exato. Exato. Já percebeu que agora exato já veio com um som a mais? Exato agora, esse X já veio com som de quê? De Z, não é assim? Então, perceba que é diferente da palavra táxi. Táxi tem um som de KS. Exato não, certo? Exato, esse X tem som de Z. Então, perceba que o som faz totalmente a diferença. Porque se exato eu tenho o quê? 5 letras, eu vou ter 5 fonemas. Não influencia em quê? Às vezes as pessoas falam assim, certo, mas o X não tem som de Z, certo, mas isso não influencia, porque sendo X ou Z é uma letra, um fonema. O que a gente está querendo aqui diferenciar é quando eu tenho uma letra considerada 2 fonemas, 2 sons, que é o caso do X, que ele é considerado KS, então ele tem 2 sons, certo? Ou o da palavra o quê? Desse som nasal, que seria de samba, onde eu tenho o quê? 2 letras sendo considerado um único som. Cachorro. Cachorro eu tenho o que aí? Eu tenho um CH, que são 2 letras, considerada uma, que tem som de Z. E eu tenho um RR, que é o quê? Isso, RR é um dígrafo, certo? Um dígrafo consonatal, onde a gente tem o quê? O som de um R só. Então, perceba que na palavra cachorro, você tem 2, 4, 6, 8 letras. Aí você faz 8 menos 2, porque o CH tem som de X e o RR tem som de R apenas, certo? Tampa segue a mesma coisa de samba. Tampa tem o quê? Som nasal, né? Assim que é o AM. Então, você tem 5 letras e 4 fonemas. Quente. Percebeu que agora você não é igual à palavra frequente? Percebeu agora que você não pronuncia o U? Então, nesse caso, você tem o QU, porém é considerado um único som. Então, ele não vai ser fonema, certo? Você vai falar quente e você não pronuncia o quê? O U. Além disso, você ainda tem esse som nasal aí do EN, certo? Esse EN tem um som nasal, como eu já tinha explicado, então são 2 letras considerado um único fonema. Então, sim, quente tem 6 letras, são considerados 4 fonemas. Um dos fonemas é por conta do U, que não é pronunciado, a gente não fala quente, a gente fala quente. E o outro é o som nasal do EN. E considerar, né? Considerar, a gente tem quantas letras? 3, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Consideradas o quê? 9 fonemas por conta do ON, certo? Eu espero de verdade que não tenha surgido nenhuma dúvida em relação a essa parte de fonética e fonologia. Por quê? A banca de vocês pode chegar a cobrar? Vê só. A banca em si, ela pode chegar a cobrar. Não é algo comum, certo? Mas como está no edital, ela pode chegar a cobrar. Aí, como é que ela vai cobrar, Camila? Ela pode ir lá colocar nas assertivas e dizer assim que a palavra táxi tem 4 fonemas. Só que aí, se você não souber o que é fonema, se você não conseguir distinguir que o X tem som de KS, você vai lá bobinho e diz, não, 4 letras, 4 fonemas. É isso mesmo. Entendeu? Então, para isso, você tem que se atentar ao som da pronúncia da palavra. Massa? Pronto, vamos seguir para o próximo slide. Então, ele diz assim, ó, agora a gente vai estar estudando dígrafo ou digrama, beleza? Ele diz assim, ó, dígrafo ou digrama. Dígrafo ou digrama é o encontro de 2 letras que produzem um único som. A gente tem um dígrafo vocálico, que é o quê? Esse som nasal que eu tinha explicado, que vai ser a vogal mais M ou N, que é como se eu estivesse dizendo que eu tenho uma vogal com um tio em cima, certo? Com esse som an, en, um. Ou eu tenho o dígrafo também com sonatal, que serão o quê? RR, SS, CH, NH e LH. Aí eu quero trazer já para o ramo do direito, que eu sei que vocês são top nessa parte de direito. Vocês já ouviram falar de um tal do rol taxativo? Pronto, eu vou explicar bem pouquinho aqui, que eu não sou professora de direito não, tá? Mas eu gosto muito de entrelaçar a parte de direito, porque
A parte de direito na língua portuguesa é muito eficaz porque vocês aprendem com muita facilidade o direito. Então, basicamente, eu vou trazendo coisas do direito para assemelhar com a parte de língua portuguesa. Vê só. O rol taxativo é aquele rol que ele não pode ser modificado, certo? A gente tem o quê? Os cargos de privativos de brasileiros natos, né? Que a gente tem o mnemônico do MP3. Perceba que aqueles cargos ali, eles podem ser mudados, porém com emenda constitucional, mas é algo exato que está ali na Constituição, certo? Então percebam que o dígrafo consonatal é isso, é um rol taxativo, são apenas esses, não pode ter outros. Então RR, SS, CH, NH e LH, eles são dígrafos consonatais. Camila, como é que a banca vai cobrar de mim? Ela vai dizer que PR é um dígrafo consonatal. Você sabendo que não é, certo? Então, perceba que coloque aí no caderno agora, tá certo? Eu não tenho como aqui colocar no quadro, falta para você escrever, mas eu quero que você escreva agora no seu caderno aí uma dica top em relação ao som de consoante, em relação a fonema e a dígrafo. Vê só, eu vou falar bem devagar, repetidamente, para que você possa escrever. RR e SS têm duas letras, porém são considerados um fonema. Por que, Camila? Porque são escritos com duas letras, porém o som é de uma. Se você vê a pronúncia da palavra carro, carro você escreve com dois R's, mas perceba que a pronúncia é com R apenas. Passado é escrito com dois S's, porém a pronúncia é com S só. E aí você vem com CH. CH tem som de quê? De X. Então, quando for empregado CH, você tem duas letras e um único fonema. Isso não vai acontecer com NH e LH. Por quê? Porque para você ter a pronúncia de nha e lhá, é necessário o CH e o LH. Então, perceba que, diferentemente do RR, SS e CH, que tem duas letras e um fonema, NH e LH, não, ela tem duas letras e dois fonemas. Então, eu quero que você coloque uma observação bem grande nisso. Pelo amor de Deus, se a banca for cobrar em cima de alguma coisa relacionada à fonética e fonologia nesse som, vai ser em relação a isso, certo? Então, aí a gente já vai para essa parte menor, que diz assim, observação, cuidado com SC, XC, QU e GU, porque elas nem sempre são consideradas dois fonemas. Massa? Elas assim, ó, comer, se você verificar, você tem toda a pronúncia, não é assim? Comer. Perceba que o me, esse M aí, você tem uma vogal mais o M. Porém, ele não tem som nasal, certo? Cuidado com isso. Para ser considerado duas letras em um fonema, tem que ter o som nasal. E nesse caso aí, eu não tenho som nasal. Sequência. Sequência, você tem o quê? O quen ali, né? Percebeu que o QU foi pronunciado, então ele é considerado duas letras, dois fonemas. Porém, como a gente já tinha visto, eu tenho um en ali que tem esse som nasal. E a partir disso, a gente, na verdade, são duas letras e um único fonema. Massa? Guerra. Percebeu que na palavra guerra você tem o RR, que eu já tinha dito lá em cima, no dígrafo consonatal, que RR é considerado duas letras e um fonema apenas, certo? Porém, na palavra guerra, perceba que você não fala guerra, assim como sequência, você fala guerra. Então, o não é pronunciado. Então, você tem 6 letras e 4 fonemas, certo? Cuidado com QU, GU, porque pega muito no pé das pessoas. Por quê? Porque tudo vai depender da pronúncia. Eu tenho uma pronúncia de sequência que eu digo quen, então é pronunciado, eu considero fonema. Já em guerra, não, eu não considero. Crescer. Aí eu pergunto a você, crescer ou crescer? Aí eu faço uma pergunta muito melhor. É nascer ou nascer? É nascimento ou nascimento? Nunca esqueça disso, amado. É nascimento, nascer e crescer. O som do S não pode ser pronunciado, tá certo? Então, ó, se a banca quiser fazer pegadinha do malandro, vai ser como? Com esse S aí, tá certo? Porque a maioria das palavras, a maioria, na verdade, das pessoas considera a palavra nascimento, mas não é nascimento, é nascimento, certo?
Então, perceba que eu tenho crescer aí, onde eu tenho um SC, o S não é pronunciado, certo? Então, você vai ter o quê? 3, 6, 7 letras, considerando menos 1, 6 fonemas, porque o S não sai na pronúncia. Escola. Agora, peraí. Tá vendo que eu tenho um SC? Mas tá vendo que esse SC, ele vai ser pronunciado? Então, a partir disso, eu tenho o quê? Quantidade de letras, quantidade de fonemas. Então, é por isso que eu sempre digo a vocês, cuidado com as pronúncias do SC, XC, QU e GU, porque tem palavras que faz a pronúncia das duas letras e tem palavra que não faz a pronúncia das duas letras. E é a partir disso que a banca vai cobrar de você, certo? Por quê? Porque ela vai estar esmiuçando, vai pegar, tipo, nascimento. Quem é que não fala? Quem nunca falou nascimento? Me conta, porque até eu tava lembrando esses dias que onde eu trabalhava, eles tinham sempre uma regra de você sempre estar falando corretinho, né? Porque era algo do governo. E eu falei alguma coisa e eu disse assim, nascimento. E aí eles pegaram e disseram que estava errado. E eu, não, é nascimento, é nascimento. E quando eu fui procurar saber, na verdade ela era nascimento, certo? Então preste atenção, nem tudo que todo mundo pronuncia é a forma correta, certo? Então preste atenção nessas pronúncias, principalmente SC, XC, QU e GU, porque nem sempre as duas letras vão ser pronunciadas na palavra. Exceção. Percebeu que eu digo exceção e não exceção? Perceba que o X ele não é pronunciado. Cuidado na pronúncia novamente. É exceção, certo? Então o X não é pronunciado, menos um fonema. Exclamação. Você tem o que em exclamação? Exclamação. Percebeu que você tem um XC, mas os dois são pronunciados. Então a partir disso você tem o que? Toda a pronúncia, a quantidade de letras é a mesma de som. Percebeu também que você não tem nenhum som nasal, o X não tem som de KS. Então, o que acontece? E esse X, ele é pronunciado. Então, a quantidade de letras vai ser a quantidade de fonemas, certo? Eu tô só explicando palavra por palavra, mas vocês vão preenchendo aí no caderno quando for escrever. Ou melhor, foi disponibilizado, certo? Vai ser disponibilizado o PDF com tudo isso aqui que eu tô dando. Vai ser disponibilizado no PDF. Quem tiver, certo? Quem quiser pode fazer a impressão para poder fazer a elaboração, certo? De tudo isso. Vocês vão contando letrinha por letrinha, fonema por fonema. Qualquer dúvida pode me procurar. Outra coisa que eu costumo dizer aqui, só parando um pouquinho, certo? Vê só. Parte de língua portuguesa é escrita, tá certo? Então, pelo amor de Deus, amado, compra um caderninho, tá certo? Um caderninho é super, hiper importante. A partir do momento que você escreve, sua mente, ela decora, certo? Agora, eu não tô falando de escrever uma vez, não, porque uma vez você escreve ali e deixa, certo? Eu tô falando de ficar escrevendo. Como foi que eu aprendi conjunção? Escrevendo, amado. Começa a escrever um monte de conjunção pra tu ver se tu não aprende. Tu vai assimilando uma com outra, certo? Você mesmo vai criando mnemônicos para poder fazer isso, certo? Tenham estratégias. A partir do momento que você começa estudando aquilo por um tempo, que você dedica um tempo àquilo, você mesmo começa criando seus gatilhos mentais para que você consiga você consiga adquirir aquele conhecimento da forma como é necessário, certo? Então perceba que tenha isso em mente, escrita, escrever, caderno. No presencial mesmo, a primeira coisa que eu digo é, gente, odeio aluno que não escreve, porque pra mim, aluno que não escreve é aluno que não tá ali pra aprender, certo? Então, pelo amor de Deus, tenha um caderno, escreva, certo? Escreva em nome de Jesus, para que você consiga aprender e decorar algumas coisas. Voltando, tranquilo, perceba que na pronúncia de quilo, eu faço o quê? A pronúncia do QU, então é pronunciado tudo ok, mesma quantidade de letras, é a mesma de fonemas, Não, ó que eu tenho um an ali, tá certo? Eu tenho um som nasal ali. Eu tenho esse an, que é um som nasal, então ele não pode ser considerado um fonema. São duas letras, um fonema. Guitarra entra na mesma coisa, ó. Você não fala guitarra, você fala gui. Então o não é pronunciado. E eu tenho um RR, na verdade, com um dígrafo consonatal, que são duas letras e um único fonema. Então vai ser menos dois fonemas.
Linguiça. Linguiça você tem o que aí? Você tem o in, né, que eu tenho um som nasal. Mas perceba que você tem o que aí? O gui. O gui é pronunciado sim, então é considerado duas letras de fonemas. Massa? Quilo. Quilo, eu tenho o QU. O QU é pronunciado, você fala quilo ou você fala quilo? Perceba que você fala quilo. Então, quilo eu tenho duas letras e um único fonema. Consoante, você tem o que aí? Todas são pronunciadas, apenas eu tenho um, né, assim, e um an lá na frente, que são sons nasais, que são considerados duas letras e um único fonema. Então, perceba que a parte mais importante é essa, tá certo? Tenha cuidado com SC, XC, QU e GU. E nunca esqueça que não é nascimento, é nascimento, certo? Não é exceção, é exceção. Não esqueça disso, porque se a banca for cobrar de você e for pegadinho do malandro, ela vai cobrar nisso. Massa? Pronto. Em relação a isso, agora a gente vai explicar encontro consonatal. Em relação ao encontro consonatal, eu tenho o quê? Vê só. Encontro consonatal vai ser o encontro de duas consoantes, ambas são pronunciadas. Então, já é totalmente diferente daquela parte de dígrafo consonatal. Porque lembra que no dígrafo consonatal eu disse a você que é um rol taxativo, é um rol que tá lá, que não pode ser mudado, que é o RR, SS, CH, NH e LH, não pode ser mudado. Apenas aqueles são dígrafos consonatais. Agora a gente tá falando de encontro consonatal, que vai ser um encontro de duas consoantes. E ambas precisam ser pronunciadas. Lembra que eu especifiquei para você que o RR, SS e CH não são pronunciadas como duas letras, apenas como uma. Então, por isso, e esse é a maior diferença em relação ao encontro consonatal e dígrafo. Porque eu tenho 3 dos 5 dígrafos, eles são o quê? Tem duas letras e uma única pronúncia, e o encontro consonatal não. Obrigatoriamente deve ter ambas as consoantes pronunciadas, certo? Então, na palavra teste, eu tenho o que aí? Teste, eu tenho 5 letras e assim 5 fonemas. Mas percebeu que você tem um encontro consonatal que é do ST? Massa, né? Pronto. Encontro você tem 2, 4, 6, 8 letras. Tenho 2 encontros, né? Assim, o em e o on. Então, é 6 menos 2. E eu tenho um encontro consonatal, que é o TR, certo? Prato com a mesma coisa, certo? São pronunciadas todas as letras, porém eu tenho pra ali. Esse PR, ele é considerado o quê? No encontro consonatal, porque perceba que para mim ter esse som de pra, de este, certo? Eu preciso das duas consoantes. E consoante, tem quantos encontros consonatais? Nenhum, né? Isso mesmo, não tem nenhum, tá certo? O som nasal, esse NS, NT, não é considerado encontro consonatal, porque um O e um AN, ele não tem esse som nasal, e a partir do momento que eu tenho esse som nasal, então eu não tenho o quê? Isso mesmo, encontro de consoantes, porque eles não são pronunciados. Lembra que no som nasal você tem duas letras e um único fonema, então para ser um encontro consonatal, você tem que ter duas consoantes, ambas pronunciadas, que não é o que acontece em consoante. Massa? Então, pegue para si isso. Som nasal, certo? Não é considerado encontro consonatal. Massa? Vamos agora para o encontro consonatal. Deixa eu ver quanto tempo. Tenho tempo para explicar. Vê só. Encontro consonatal. Desculpa, é encontro vocálico, certo? Eu não tenho como alterar, alterem aí, por favor. É encontro vocálico, certo? O encontro vocálico vai ser o encontro de 2 ou 3 vogais, que é o que a gente mais aprende, né? Assim que a gente tem o hiato, o ditongo e o tritongo. Então, eu quero trazer para vocês o quê? A partir do hiato, serão 2 vogais que na palavra, elas vão estar juntas. Quando a gente escreve, certo? Elas vão estar juntas. Porém, quando a gente vai fazer a separação silábica, elas vão se diferenciar, certo? Ah, Camila, mas para que eu preciso saber o que é um hiato e o que é um ditongo? Porque a gente vai ter o quê? A parte de acentuação. Terão regras que é necessário que você identifique se essas vogais vão ser hiatos ou ditongos, certo? Porque cada encontro vocálico vai ter a sua regra. Nesse caso de hiato mesmo, a gente vai ter a regra do hiato, que é por isso que saúde é acentuado, faísca é acentuado, porque quando a sílaba do meio, certo?
ela for U ou I, ela vai ser acentuada. Mas como é que eu sei que vai ser um hiato e não um ditongo? A partir do momento que eu faço separação silábica, certo? Depois eu tenho o ditongo, duas vogais que na palavra ficam juntas e mesmo com a separação silábica da palavra, continuam juntas. Então o ditongo ele não pode ser separado, tá certo? Então cuidado, muito cuidado com isso. Cuidado para não transformar um ditongo em um hiato. Tritongo é mais fácil, né? São três vogais que na palavra ficam juntas e mesmo com a separação, continuam juntas. Porém, eu queria trazer algo para vocês. Vê só. Cada sílaba, se eu tiver uma única vogal, ela vai ser considerada vogal. Tenho certeza que você já ouviu falar em relação a vogal e semivogal, quando a gente tem a junção, né? Assim. O tritongo vai ser sempre nessa sequência. Semivogal, vogal e semi. Sempre nessa sequência. Então, Paraguai. U é semivogal, A é vogal e I é semivogal. Sempre nessa sequência. O que é que vai mudar em relação à sequência de vogal e semivogal? Vai ser na parte do ditongo, que é onde a gente vai ter que trabalhar de forma esmiuçada, certo? Ó, trabalharemos agora em relação ao ditongo, que é ele que a banca vai cobrar, certo? Essa questão do ditongo, ela vai ser necessária analisar a questão da vogal e da semivogal. Por quê? Porque é necessário você verificar se primeiro vem vogal ou se primeiro vem consoante, certo? Ó, lembra que na escola eu tenho certeza que quem viu muito, certo? Viu muito disso, que A é O é sempre vogal e U não é. Já teve gente que me disse que na escola aprendeu que A e O é vogal e que E e U não é. É alguma coisa assim, diz que tudo é vogal, tudo é semi, enfim. Mas eu quero dizer a você que você esqueça tudo o que você aprendeu em relação a vogal e semivogal e agora pegue essa forma, certo? Esquematizei aí, ó, A, O, E, I, U. Tire da sua cabeça a sequência de A, E, I, O, U, certo? Assemelhe agora essa sequência. A, O, E, I, U. Sempre nessa sequência. A sempre vai ser vogal, independente da letra que tenha, certo? Da vogal que tenha. Se vier um A precedido de O, de E, de I ou de U, A continua sendo vogal. Sempre vai ser vogal. E o U sempre vai ser semivogal, independente do que venha antes dele. Massa? Agora a gente vai esquematizar a partir do O, E, I. Cuidado para não trocar, colocar o E em cima, o O embaixo e o I lá embaixo. Não troque a sequência, é sempre assim. A, O, E, I, U. Cuidado porque você precisa ver nessa mesma sequência e tem que ser nessa sequência exata, certo? A sempre vai ser vogal. O O vai ter precedência sobre o E. O E vai ter precedência sobre o I. E o U sempre vai ser semivogal. Deixa eu ver se tem ou não. Mas coloquem aí exemplos no caderno de vocês. Coloquem a palavra leão. Coloquem a palavra leões. Coloquem a palavra lei. E coloquem a palavra pio. Certo? Pronto. Agora é só você esquematizar. O ão, quem é a vogal? O A. Quem é a semivogal? O O. Em leões, o ONs, quem é a vogal? O O. Quem é a semi? O E. Perceba que é nessa mesma escala. O vogal, E semi, E vogal, I semi, certo? Cuidado porque a banca pode trazer como aí, como pai. Mas aí continua. O A é vogal e o I é semi, certo? Mãe, ele pode trazer a vogal e semi. Lei, o E vai ser a vogal e o I vai ser a semi. Em pio, você vai ter o quê? I vogal, U semi. Certo, gente? Então, pelo amor de Deus, gravem isso, coloquem na parede, coloquem um danado fogo, mas coloquem e aprenda. Aprenda, não, decore, tá certo? Porque isso é muito importante pra gente chegar nessa parte aqui de ditongo. Tenho tempo. Essa parte de ditongo é basicamente essa relação de vogal e semivogal. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma palavra, como na palavra salário, perceba que o rio, primeiro eu tenho o quê? Primeiro vem o O, E, I. Então eu tenho primeiro uma semivogal, para depois vir uma vogal. Quando eu venho nessa sequência, eu tenho o que aí? Um ditongo crescente. E quando eu venho na troca, primeiro vem a vogal e depois vem a semi, eu tenho o quê? Um ditongo decrescente, certo? Então, preste atenção em relação a isso, ó. Se primeiro vem semi, depois vem vogal, crescente. Se primeiro vem vogal e depois semi, decrescente.
Aí você pode estar me perguntando, Camila, e agora como é que eu vou decorar isso? Sabe como? Assim, A e U, é assim? Você tem nessa escala, A é vogal sempre e U é semi. Aí eu pergunto a você, quando você vai crescer, é de baixo para cima ou de cima para baixo? Para aí eu quero crescer, então é de baixo para cima. Então primeiro vem a semivogal e depois vem a vogal. Agora quando eu vou decrescer, eu decresço como? De cima para baixo. Então primeiro vem vogal e depois vem semivogal, certo? A gente também tem o ditongo oral, que vai ser o ditongo pronunciado pela boca. Nasal, que vai ter o som nasal, certo? Que pode ser o que vai ser a vogal, precedido de M ou N. A gente também tem o ão, certo? Ões. Toda vez que você tiver o tio, certo? Tem um som nasal também. Se você quiser aí colocar um exemplo na palavra do ditongo oral, você pode colocar pai, certo? Pai. Pai é o ditongo oral. Ditongo aberto é pronunciado com um acento agudo, certo? Que é o tracinho, como herói. E eu tenho também um ditongo fechado, que é a pronúncia ela vai sempre de acento circunflexo, que vai ser mais como? Nasal, que é o boi, certo? Bo, perceba que é pra dentro. Então, o que eu quero trazer pra vocês é que, vê só, a maior diferença entre aberto e fechado, sabe qual é? Essa parte de boy e boi. Quando a gente diz assim, gente, conheci um boy, perceba que você fala pra fora, então é um som aberto, é um ditongo aberto. Agora, quando você fala, vi um boi, percebeu que é pra dentro? Então, essa pronúncia vai ser de fechado, certo? Massa, top, pronto. Nessa primeira parte, a gente vai aprender isso, certo? A gente já aprendeu isso. Pelo amor de Deus, como eu disse a você, escreva, decore as coisas que provavelmente pode vir a cair. Eu disse, ó, gente, decora isso. Essa parte de ditongo mesmo, muito importante, certo? Essa parte de semivogal, pelo amor de Deus, bota numa coisinha, bota na parede do quarto, bota na geladeira, na sala, seja onde for, mas decora isso. Massa? A gente vai dar continuidade na próxima aula. Cheiro no coração de vocês e até breve.